Oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou responder a tag de meio de ano. Lembrando que todos os livros citados vão estar aqui na descrição com o link de associado da Amazon, então comprando por esse link vocês ajudam o canal sem gastar nada além no valor da sua compra. A Carol do Booksgra das Meninas que respondeu essa tag, né, então eu vou deixar aqui também o vídeo dela. E ela me mandou mensagem, tipo, olha, tem essa tag aqui, vamos gravar tal, então vem responder também. E já vou começar, né, pra não enrolar muito. O último vídeo que saiu aqui no canal foram as leituras de maio, e realmente em junho eu não li nada, então as minhas respostas vão ser desse período aí, né, de janeiro até maio, porque junho foi nulo. E a gente já tá aqui, pelo menos no dia que eu tô gravando, 10 de julho, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta já é o melhor livro lido até o momento, e eu fiquei assim um pouco em dúvida. Eu tive uma boa quantidade de número assim, de livros 5 estrelas e favoritados, mas mesmo entre os favoritados tinha assim, pô, melhor do ano? Acho que não. Então eu fiquei entre dois que realmente assim foram muito bons e mexeram bastante comigo. Foi o Tress, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, uma história da Cosmere, né? E esse livro aqui, gente, foi incrível. Durante o período que eu tava lendo ele, foi assim, surto atrás de surto. Eu ainda lembro que eu recebi ele poucos dias antes, eu acho, de começar a jogar Zelda, e essas duas coisas ficaram muito misturadas na minha cabeça, porque eu queria muito ler, eu queria muito jogar, então o tempo que eu não tava jogando Zelda, eu tava lendo esse livro, então não só o livro foi um favoritado, assim, do ano, como o momento também que eu tava lendo foi um momento muito gostoso. E esse aqui vai falar de uma garota, então, né, que mora em uma ilha, basicamente uma rocha, na verdade, no meio do mar, uma pequeníssima ilha. E ela tem amizade com esse garoto que é um príncipe. Ela é uma garota mais pobre, ela limpa as janelas, né, da casa desse príncipe e desse rapaz, que é o Charlie. E toda a história, assim, a mística desse planeta aqui, da história da Cosmere, é que os mares, eles não são feitos de águas, eles são feitos de esporos de diferentes cores. Então tem, por exemplo, o mar esmeralda, tem o mar vermelho, e é tudo esporos. E esses esporos, entrando em contato com água, eles expandem e viram outras coisas. E, por exemplo, se você estiver respirando esses esporos e entrar em contato com fluidos do seu corpo, eles podem te matar, inclusive. Então, é tudo em volta disso. E esse príncipe, então, ele é levado pelo pai pra arranjar uma noiva, principalmente quando ele vê que esses dois estão ali se envolvendo, né, a Tress e o Charlie. E o Charlie promete pra ela que ele não vai ficar com nenhuma noiva, ele vai dar um jeito de ser a pessoa mais horrível do mundo pra que elas não queiram ficar com ele. E isso tá dando muito certo até o momento em que ele para de se comunicar com a Tress e o rei ali, né, daquele lugarzinho, volta com outro príncipe que não é ele, que não é o Charlie. E ela descobre então que ele foi feito de refém por uma bruxa no mar mais perigoso possível, que eu não lembro se é mar vermelho, rubro, enfim, algum desse tipo de mar aí, que eu não lembro o nome. Ele foi feito então de refém lá. E tipo, basicamente com isso as pessoas só aceitam aqui, mar carmesim. As pessoas só aceitam que ele tá perdido pra sempre, mas não a Tress. Ela conversa inclusive com a família, arranja um plano e vai atrás do Charlie. No caminho, então, ela conhece um ratinho, resgata ele de um barco onde ela foi feita prisioneira, e ele vira meio que o comparsa dela, e ela acaba caindo em um outro navio, que é o navio da Capitã Crow, e ali é onde vai passar a maior parte da nossa história. Ela tentando convencer essa tripulação a ir até o Mar Carmesim, que por si já é uma loucura, e ela acaba se envolvendo também na vida desses personagens do navio, né, ajudando eles ali com os problemas que eles estão tendo dentro do navio, com a sua capitã, enfim. É uma história de aventura muito, 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 muito gostosa, muito divertida, cheia de ilustrações muito bonitas, a diagramação, o estilo dos capítulos, a divisão de partes, é tudo muito bonito. Inclusive aqui, como os esporos, né, eles são como plantas, vamos dizer assim. Eu só vou mostrar a primeira ilustração pra vocês, porque todo o resto pode ser spoiler. Então, essa é a primeira ilustração da Tress. E aí aqui, por exemplo, a gente tem um capítulo número 1, sem nada. E aí eu vou avançar um pouquinho para outro capítulo para vocês verem o que eu quero dizer, que são pequenos detalhes, mas é tão bonito, tipo, ó, vai nascendo aqui o esporo, sabe? Até contornar totalmente o capítulo. O trabalho da trama com essa edição tá, tipo assim, perfeito. Ficou muito bonito, eu tô muito apaixonada por essa leitura, com certeza é uma das melhores do ano. E a outra aqui, eu acho que tem vlog aqui no canal, se não tiver aqui no canal tem o TikTok, que é o Amêndoas. O nome da autora eu vou ficar um pouco devendo, porque eu não sei se é Won Pyun Song, não sei, aqui o nome. E esse livro também, gente, foi assim, surtos, lágrimas, é um livro muito bonito, um livro muito diferente, que vai falar sobre esse garoto que é o Yoon Jae,
e ele nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia, que é a incapacidade de identificar e expressar sentimentos. E isso acontece na amígdala, né? Por isso, na amígdala que tem o formato de uma amêndoa, por isso que o livro se chama Amêndoas. E a gente vai acompanhar, então, esse garoto crescendo, o Yoon Jae, que ele não tem essa sensibilidade, essa noção de sentir as coisas. Ele não se sente feliz, ele não se sente triste, ele não sente medo, que é uma das coisas mais perigosas. E a gente acompanha, então, ele, a mãe e a avó nesse núcleo familiar aí só dos três, tentando driblar esses acontecimentos. Então, a mãe dele, por exemplo, pendura palavras com sentimentos, né, ao redor da casa, tipo felicidade, tristeza, medo, dor, para que ele atue. Então, para evitar que ele sofra muito no convívio, né, quando ele vai para a escola, etc., a mãe dele ensina ele como ele tem que agir com essas coisas. Então, se a pessoa estiver sorrindo para você, você sorri de volta, sabe? Se alguém te contar uma coisa que é assim, 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 você tem que reagir de forma triste. Essa é a expressão triste. E aí ela pendurava isso ao redor da casa para ele ficar repetindo e atuando. Até que, ainda no começo da história, uma coisa muito horrível acontece na vida desse garoto. E a partir daí a gente vai ter uma girada de chave, assim, de núcleo de personagens, etc., muito grande. A gente conhece outros personagens aqui, como o Goro. Eu acho que era Goro o nome dele. Eu sou péssima com nomes. Gon. Aparece, por exemplo, o Gon, que aqui eu sempre vi ele aqui nessa história como um peso contra o Yoon Jae, um oposto, porque o Yoon Jae é essa pessoa que não sente, né, não consegue demonstrar, não consegue sentir, e o Gon é a pessoa extremamente sanguínea, ela sente muito, sabe? Ele sente muita raiva, ele sente muita dor, ele sente tudo ao extremo, e eles começam então essa totalmente improvável amizade. E, enfim, o final foi de tirar o fôlego, e é um livro muito, muito incrível, sério, só leiam. Eu li porque foi uma indicação do RM, do BTS e do Suga. Inclusive, na verdade, quando eu comprei esse livro, tinha acabado de sair, eu estava para sair em alguns dias, o novo álbum do Suga, né, que é um dos integrantes do BTS, num projeto solo, e uma das músicas se chama Amígdala, e é inspirada nesse livro. Então, ao ler esse livro, o cantor se inspirou em situações que ele viveu e reconheceu, né, nesse livro, e a música também é incrível, então vale a pena, assim, mesclar os dois. Esses são os dois, então, que eu vou colocar nessa resposta, porque não deu pra fazer um só. Aí a segunda pergunta é a melhor sequência até o momento. E, gente, eu olhei ali nas minhas leituras e aparentemente eu só fiz 2 leituras de sequência. E eu acho que as duas têm peso diferente, eu acho que eu vou pôr as duas nesse aqui também, porque, enfim, é sobre isso, que foi Promessa do Dragão, da Elizabeth Lin. Eu amei essa duologia, é simplesmente incrível. Esse livro aqui foi lotado de emoções, foi muito divertido. Eu não dei 5 estrelas pra ele porque eu senti que podia ter mais ainda, podia ser uma trilogia, podia ter mais dos personagens, mas foi uma ótima sequência, porque o primeiro livro eu senti ele assim muito legal, mas mais morno, e aqui as coisas parecem evoluir e ficar até um pouco mais adulta, sabe? Não dá pra falar muito de sequência, né, gente? Mas esse aqui é a sequência do livro Os 6 Grows. Já tá bem famoso por aí, a capa também eu acho muito maravilhosa. Que vai falar então que vai falar da Shiori no primeiro livro, que basicamente assim, entre algumas coisas que acontecem, ela é amaldiçoada junto aos irmãos dela, os 6 irmãos dela, que eles viram Grows durante o período do dia, eu acho. Todo dia eles viram Grows, à noite eles voltam a ser humanos, e eles são jogados em pontos opostos ali no mapa, ela e os irmãos, e ela tá sofrendo então de uma maldição também, onde ela não pode falar, pois cada palavra que ela falar vai matar um irmão, e ela também tá meio que, tipo, com uma tigela na cabeça que impede qualquer pessoa de reconhecê-la. E aí a gente tá vendo, então, essa corrida contra o tempo da Shiori de tentar salvar os irmãos e ainda avisar ao pai dela, né, que quem fez tudo isso foi a madrasta, que também não tá seguro. Esse é o primeiro livro, mas assim, gente, falando do primeiro livro, o segundo dá uma guinada tão grande, vai pra tantos caminhos e é muito divertido. A gente conhece um pouco mais também do mundo dos dragões, né, do reino deles, por isso também o nome, e muito mais dessa mitologia de demônios que também tem muito a ver aí com a história, então foi uma ótima sequência. E a outra sequência que eu li foi A República do Dragão, o segundo livro aí nessa trilogia da Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Também foi um livro, assim, muito bom. Eu acho que o que mais me pegou nesse livro é o quanto ele me fez sentir, porque eu ficava extremamente odiosa além desse livro. Eu senti muita raiva, porque a Rin, aqui, né, nossa personagem principal, ela tá numa posição de liderança agora e ela tem que tomar muitas decisões, e muitas das vezes ela toma decisões que você tá vendo que são erradas, mas ao mesmo tempo muitas vezes você tá acompanhando ela e faz sentido
aquela decisão e ela é traída, e aí depois ela vê que ela não, na verdade, não foi traída, ela foi traída pela pessoa que falou que ela estava sendo traída, e tipo, vai se emaranhando nesse conflito político de uma forma que você simplesmente não consegue mais confiar em ninguém e se sente mal por isso, sabe? Eu ainda ficava, tipo, eu não confio nesse personagem, mas coitado, ele nunca fez nada. E daí ele faz, e, pô, eu tinha razão, esse filho é da puta. Então, assim, foi uma sequência com muitas emoções, é realmente reviravolta atrás de reviravolta, e acontece muita coisa. Então, assim, tô louca pra ler o terceiro livro, foi uma sequência muito boa, mas eu acho que teve assim, o mesmo problema do primeiro livro, de que é uma quantidade de informação e de acontecimentos muito grande. Não é um problema da autora, acho que é mais um problema meu, assim, de não ter esperado os 3 livros saírem, provavelmente, porque quando saiu esse livro também eu tive que reler vários trechos do primeiro e ler resumos, e provavelmente eu vou ter que fazer a mesma coisa quando eu for pegar o terceiro, porque, assim, o primeiro eu já sentia que, nossa, aconteceu muita coisa, principalmente no final. Esse aqui, o livro inteiro, tem muitas tramas políticas e de relacionamento mesmo, então uma pessoa que você lembra que era assim de tal forma, no meio do livro ela muda de novo e muda uma terceira vez. Então, tenho medo de pegar o terceiro livro e já não lembrar quem é bom e quem é mal. Mas, enfim, leitura incrível, vale super a pena. Essa trilogia, assim, tá entrando num top, assim, muito alto no meu ranking, porque, caraca, sabe? Mas ela é bem adulta, tem muita violência, muito abuso de drogas também, até porque é uma história toda girando em torno da papoula, né, que é o ópio, mas vale super a pena. Então, uma sequência das melhores também que eu li esse ano, apesar de só terem sido 2, e tô doida pra pegar o terceiro. Aí a terceira pergunta é um lançamento que você ainda não leu, mas quer. E pra esse, gente, eu vou colocar aqui o In the Life of Puppets, do TJ Klune, em inglês, então ele não saiu aqui no Brasil ainda. Aqui no Brasil acabou de sair o Através da Porta Sussurrante. Eu nunca lembro o nome desse livro em português, que é o do Under the Whispering Door, que foi o segundo livro que ele lançou, assim, meio que nesse universo. Não são conectados os livros, mas todos têm essa mesma premissa ali de coisas fofinhas e girando em torno de uma casa. Esse aqui, a única coisa que eu sei é que é um reconto de Pinóquio, e eu não quero saber mais nada sobre, e tô com altas expectativas, porque os 2 livros que ele lançou nesse estilo, A Casa no Mar Cerúleo e o Under the Whispering Door, eu favoritei e chorei horrores nos 2. Então eu tô com altas expectativas pra esse, e eu quero ler ainda esse ano com toda certeza. É o lançamento que eu tô mais, assim, atrasada e animada. A quarta pergunta é um lançamento mais esperado do próximo semestre. E pra esse, gente, eu acho que o que eu tô mais animada, assim, porque todo vídeo eu falo isso, né, todo ano. Eu não fico muito por dentro das coisas que vão sair, geralmente eu vejo quando já saiu. Mas um que eu sei que vai sair semestre que vem, que eu estou animada, além do terceiro livro de Guerra da Papoula, que foi prometido ainda pra esse ano, né, então, assim, esse é um também. Eu acho que é Burning God, o nome do terceiro livro lá fora. A Intrínseca prometeu ainda pra esse ano, então é um que eu tô animada pra terminar essa trilogia. E Babel, também da mesma autora, que eu só ouço coisa boa sobre esse livro, e a Intrínseca também disse que vai trazer ainda esse ano, então 2 lançamentos da Arf Kwan. Mas um que eu tô bem animada também é a sequência de Caminho dos Reis, que é Words of Radiance. Aqui, pelo que a trama comentou, vai ficar Palavras de Radiância. E assim, gente, estou animada, por quê? Porque a Brandon Sanderson, eu tô tipo, nossa, que legal, quero fazer pré-venda, quero brindes, mas eu nem li o Caminho dos Reis ainda, então tem esse detalhe. Esses 3 são assim, que eu estou mais animada, mesmo que muito provavelmente eu consiga ler os da AF Kwan primeiro, porque não tem nada me impedindo, enquanto o Words of Radiance eu ainda tenho um livro pra ler antes. A quinta pergunta é a maior decepção do ano, e eu acho que eu falei isso no último vídeo de leituras. Não, penúltimo, né? Acho que essa foi uma leitura de abril. Que foi A Nona Configuração, do William Peter Blatty. Esse livro aqui foi uma decepção, gente, porque é o mesmo autor de O Exorcista, que é um dos meus livros de terror favoritos da vida. Então eu tinha uma alta expectativa pra esse livro, sério. Eu demorei muito pra comprar ele, porque eu achava a capa feia, mas ele sempre tava na minha lista, porque eu tava, nossa, outro livro desse autor, deve ser muito terror, assim, muito assustador, e foi horrível. A história de um lugar ali, como se fosse um centro psiquiátrico para ex-trabalhadores do governo, vamos dizer assim. Então, focado em pessoas, principalmente pessoas que estão no poder ali, e tem soldados, generais, esse tipo de pessoa
que surtam e aí eles são mandados pra esse lugar. Eles surtam enquanto em trabalho, né? E eles são mandados pra esse lugar que é tipo uma mansão vitoriana, um castelo que foi transformado nesse centro. E na nossa história, então, as pessoas no poder, né, o governo está duvidando dessas pessoas, desses pacientes, achando que eles estão inventando e fingindo essas crises psicóticas para saírem do trabalho, né, para serem dispensados e não tidos como traidores ou coisa do tipo. Então eles enviam um psiquiatra aqui para esse local para analisar e investigar se esses pacientes estão mesmo doentes ou se eles estão fingindo. Essa premissa é muito interessante, mas o livro em si é horrível, gente, sério, não deu. Eu tive que fazer leitura dinâmicas em várias partes. Eu ficava pensando, por que eu tô lendo esse livro que não tem nada, assim, nada. No final tem uma pequenina reviravolta que eu falei, nossa, interessante, mas não vale a pena, sabe? Porque basicamente o livro inteiro é esse psiquiatra conversando com os pacientes e um monte de teorias e fluxo de consciências que não faz sentido com nada no livro, que não é interessante, que não atribui nada. Então, simplesmente é um livro assim que eu fiquei, sei lá. Sabe quando diz, né? Mesmo que o livro seja ruim, nunca é uma perda de tempo ler aquele livro, né? Você aprende alguma coisa, você absorve alguma coisa. Não, eu fiquei pensando assim, eu li esse livro em um dia, sei lá, não sei quantas horas, mas em um dia eu fiquei pensando, eu perdi esse dia, porque foi muito ruim. E eu tinha uma expectativa não gigantesca pra ele, mas uma expectativa de que eu ia gostar. Então foi assim, a maior decepção desse ano e provavelmente de muitos outros que virão. Já a maior surpresa do ano, aí eu vou ter que me repetir, porque foi Amêndoas também. Eu esperava gostar desse livro, eu não esperava amar, eu não esperava chorar horrores no final dele e ficar pensando nesse livro muito tempo depois. E cada vez que eu ouço a música do Suga, eu quero chorar de novo, pensando no livro. Então, realmente foi uma surpresa, sim, porque eu esperava só que fosse um livro bom. Eu esperava, tipo, 3, 4 estrelas e foi 5 estrelas favoritado, né? Então, muito, muito bom. Incrível. Eu não vou me estender mais porque eu já falei desse livro, né? Agora, a sétima pergunta é um novo autor favorito desse ano. E eu acho que eu não tenho uma resposta pra esse, porque geralmente, assim, pra considerar um autor um favorito, eu quero ter lido pelo menos mais de um livro dele, sabe? Um livro só eu acho complicado falar, já é meu autor favorito, porque eu não li nada mais. Então, o único autor, assim, que eu li outro livro esse ano e gostei foi a Emily Henry, porque eu tinha lido dela só o Leitura de Verão, e esse ano eu li Happy Place e amei a história, é muito gostosa, inclusive foi um favoritado desse ano, então acho que é a única autora que eu posso falar assim que também não é, nossa, favoritei, mas leria outras coisas dela. Então essa pergunta aí eu acho que não tem uma resposta muito fixa. A oitava pergunta é um novo crush ficcional desse ano. E eu fiquei com 2 pra esse. O primeiro é o Hades, de Neon Gods, que eu acho que saiu aqui como Deuses Neon, da Katie Roberts. É um livro hot de Dark Olympus sobre a Persephone e o Hades. E o Hades nesse livro é simplesmente apaixonante, gente. Ele é o moreno misterioso, sedutor e sarcástico da maioria dos livros de romance, que é o meu tipo. Então não tem nem como ele não ter sido um crush. Mas outro crush foi o Seryu, aqui, de Promessa do Dragão e 6 Grows. O Takan, aqui nesse livro, ele também é muito fofinho, é muito fofo os dois juntos, ele e a Shiori são um casal muito bonitinho. Mas o Seryu eu queria mais, porque ele é um personagem que eu acho que tinha muito potencial e eu amava as cenas dele com a Shiori, então eu queria muito mais disso e muito mais desse personagem, porque com certeza é um crush. E, enfim, é isso, não tem muito o que dizer. Ele é um dragão, tá? Mas ele também tem uma forma humana. Pra não ficar muito estranho. A nona pergunta é novo personagem favorito desse ano. E eu acho que pra essa pergunta eu vou responder o Royd, porque ele eu acho que eu nem comentei, né? Ele é o narrador de Tress, Garota do Mar Esmeralda, e a narração dele é simplesmente incrível. Ele é um personagem muito engraçado, sarcástico, tem umas tiradas muito boas. Então acho que a magia desse livro também, o livro foi tão bom porque ele foi narrado pelo Royd. Porque dava outra vibe pro livro e eu simplesmente me apaixonei nesse personagem, tanto na narração dele quanto no personagem que ele tá na história, né? Ele tá contando, mas ele é um dos personagens também. E como personagem, ele tá passando ali por uma maldição, então ele não fala nada com nada, mas mesmo assim foi muito, muito gostoso e muito divertido ler a história do ponto de vista dele, e eu acho que por isso ele se tornou um dos personagens favoritos aí do meu ano. A 10ª pergunta é livro que te fez chorar. Pra esse, gente, como vocês já viram, né, eu vou Amêndoas só citar aqui por cima porque me fez chorar bastante, mas outros 2 livros que me fizeram chorar também foram Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers,
Esse aqui não foi nem assim chorar horrores, não chorei tanto quanto eu chorei com Amêndoas, mas deu pra dar uma bela lacrimejada, porque aqui vai falar basicamente de uma bruxa, né, que é condenada a reviver aquele amor dela durante toda a sua vida, né, e todas as suas reencarnações. É basicamente o que fala aqui. Uma bruxa é condenada a reviver o mesmo caso de amor ao longo de muitas vidas. E a gente vai acompanhar, então, essas vidas da personagem e como ela descobre o que tá acontecendo e reviver esse amor que não é só porque, né, é um amor que é o certo, que é a coisa que fez bem a ela no passado, no presente e no futuro. Então, a gente vai ver essa personagem tentando quebrar esse ciclo e descobrindo outras pessoas e outras entidades e coisas que acabam ficando presas nessa história junto com ela, nesse ciclo vicioso que ela tá tentando se livrar. Então, é uma história também que me trouxe lágrimas, mas também me trouxe raiva em algumas partes. E no final, eu não gostei muito do final desse livro. Agora, um que me fez chorar e foi perfeito, favoritado, foi o Rouxinol, da Christine Hanna, a história de duas irmãs, se passa na Segunda Guerra Mundial, na França. E a gente vai ver a Vienne, cujo marido dela foi mandado pra guerra, né, pelo lado dos alemães. E ela fica, então, sozinha na casa deles com a filha pequena dela. E a Isabelle, que é a irmã da Vienne, a irmã mais nova. E ela é totalmente reativa, ela quer lutar, ela quer libertar todo mundo desse nazismo, dessa guerra que tá rolando. Ela não quer participar, ela não quer nada disso pra ela. E a gente fez esses dois opostos, né? A Vienne, que é uma pessoa muito mais introspectiva, que segue as regras e só quer que tudo isso acabe, tá esperando o marido voltar pra casa e tentando proteger a filha dela da forma que ela consegue. E a Isabelle, que quer mais é que tudo se exploda e ela quer protestar, ela quer participar, ela não quer ficar calada. Então são dois opostos realmente. E a gente acompanha a história das duas. É muito bonita essa história, é muito triste em diversas partes. E o final, assim, quando tudo realmente se revela e fica tudo nos trinques, eu chorei bastante mesmo com o que acontece entre essas irmãs. É uma história muito bonita, foi meu primeiro contato com a Christine Hanna. Essa é uma autora, por exemplo, eu não li nenhum outro livro dela, mas é uma autora que tem potencial de se tornar uma autora favorita aí desse ano, porque eu tenho outros livros dela, tenho mais um, na verdade, que é o Quatro Ventos. E ela escreve de uma forma muito, assim, tocante, sabe? Esse tipo de livro é pesado. Eu acho uma leitura densa, demorada, e que no final eu sei que eu vou chorar, por isso que eu não comecei nenhuma outra leitura dela ainda. Mas ela se encaixaria bem de autor favorito exatamente por isso, por ter sido um primeiro livro muito incrível. Mas eu não gosto de falar, né, autora favorita, sendo que só tem esse. A 11 é um livro que te deixou feliz. E para essa pergunta eu escolhi A Noiva do Deus do Mar, da XO. É uma mitologia asiática muito gostosa, ela é bem curtinha e bem YA, ela é bem jovem, mas mesmo assim eu adorei, porque vai falar então desse mundo dos mortos, tem um romance muito fofo, a trama é muito divertida, então é um livro simples, um livro leve, e que eu fiquei muito feliz de ler, porque eu gostei bastante da história, eu gostei bastante dos personagens, e me diverti lendo, né? Me lembrou muito a vibe de Noiva Fantasma, porque tem todo esse negócio de estar no mundo dos mortos, como uma pessoa ainda viva, ou em sonhos, ou em etc. Visitar esse mundo dos mortos e ver como que funciona tudo lá. E basicamente a história desse livro é sobre o deus do mar, né? Então, basicamente a menina, nossa personagem principal, que é a Mina, na terra natal dela, eles acreditam que eles são castigados com tempestades muito intensas pelo deus do mar por conta de algo que aconteceu no passado dele ali naquela região. E para acalmar ele, eles enviam todo ano uma nova noiva para ele, até que eles realmente consigam fazer o par ali, né? Fazer com que ele aceite uma das noivas para sempre e pare com essa maldição. Então todo ano eles enviam uma menina para meio que se jogar no mar como oferenda para esse deus do mar. E a Mina, então, a nossa personagem principal, a história já começa com uma menina sendo levada, né, para ser sacrificada, e ela vê que o irmão dela tá no barco, e isso é uma das coisas que não pode acontecer, não pode ir família, não pode ir conhecidos. Mas a menina que tá sendo sacrificada é o amor do irmão dele. E aí, no último momento ali, quando ela vê hesitação e dúvida no rosto dessa menina, né, de se jogar no mar, ela pula na frente dela para ser sacrificada no lugar dela, no lugar da namorada do irmão. E assim ela chega então nesse reino dos espíritos. Ali ela descobre que não é tão simples a história, não é tipo, o deus do mar está com ódio de todos, ele está preso num encantamento, numa maldição, onde ele está num sono profundo, e não só a terra dela está passando por todas essas situações, mas o próprio reino dos espíritos está passando por muitas coisas ruins por conta dessa maldição, dessa situação do deus do mar. Tá tudo em perigo, né? Tanto a terra dela quanto o reino dos espíritos. E ela também conhece, então, meio que o guarda-costas ali do rei do mar, que é o Shin.
E é com a ajuda dele que ela vai tentar resolver essa história num período de tempo muito determinado, porque uma pessoa viva como ela não pode ficar tanto tempo assim no reino dos espíritos, porque senão ela vai perder a vida dela, né? A essência, a alma dela. Então ela quer resolver essa situação e voltar pro mundo humano. Não quer mais nada, né? Mas enfim, é uma história muito gostosa, eu gostei muito do final. Meu, toparia muito uma releitura desse livro, porque ele é muito fofinho, muito gostoso. É muito fofinho. Então foi um livro que me deixou feliz. A 12ª pergunta é a adaptação de um livro para filme favorito que você viu esse ano. E eu não vejo muitas adaptações no geral, eu não assisto muitas coisas no geral. A única adaptação que eu vi, e foi top mesmo, foi a Chainsaw Man, que foi a adaptação para anime do mangá Chainsaw Man, e foi uma adaptação muito, muito legal. É um anime também que eu considero um pouco mais 18, ele é bem violento e tem muita referência a sexo, então é uma coisa a se ligar ali, né? Não é só porque é desenho que é infantil. O estilo, né, do desenho tá muito bonito mesmo, tá? Um desenho, assim, impecável. E a história em si tá super fiel ao mangá. Então foi uma adaptação muito boa e eu já assisti a primeira temporada inteira e estou só na guarda aí da segunda. A 13ª pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E, mano, não tem como não se repetir. Foi Trash. A edição em si tá super bonita. Capa dura, todas essas aplicações. Não mostrei, mas olha, folha de guarda lindíssima. Aqui no final a folha de guarda mudou. Ilustrações lindíssimas ao longo do livro que eu não posso mostrar porque é um pouquinho de spoiler. Eu acho que eu posso mostrar mais uma, vai. Tem mais uma aqui que não é tanto spoiler. Aqui, ó, Trez e Charlie. Não é tão spoiler assim. Então, ilustrações maravilhosas ao longo do livro todo. Toda a diagramação do livro é muito fofa. Capítulo, divisão de parte. É um livro belíssimo, gente. Não tem o que dizer. Então, com certeza, o livro mais bonito da minha estante esse ano. E a última pergunta é um livro que você quer ler até o final do ano. Como eu falei pra vocês, né, do livro mais aguardado do segundo semestre, o livro que eu mais quero ler até o final do ano é O Caminho dos Reis. Vou conseguir? Eu não faço ideia, porque olha o tamanho desse livro. Ai, socorro. Então, não sei mesmo. Eu acho que eu tenho que começar ele em algum momento ali, talvez ler realmente até o final do ano, porque também, olha a diagramação dessa caralha, gente. É muito pequeno. Não só o livro é grande, a diagramação é minúscula. Então, assim, comprei esse livro numa super promoção, tá? Tem um mapa aqui também, ó. Bem bonito. E é um dos livros que eu mais quero ler mesmo, porque eu quero, gente, liquidar esses livros aqui do Brandon Sanderson. Eu tenho O Caminho dos Reis, eu tenho Elantris e eu tenho mais 1 ou 2 livros da Segunda Era de Mistborn. Eu li Alloy of Law. Não, tem mais um. Eu li o Alloy of Law e eu tenho o Shadows of Self, que é o segundo livro da Era de Mistborn. Então, tecnicamente, eu tenho 3 livros do Brandon Sanderson aqui em casa pra ler. Eu quero ler essas coisas logo, gente, porque eu li a primeira Era de Mistborn, Tress e Alloy of Law, que é o primeiro livro da Segunda Era. Todos esses livros eu gostei muito. Nenhum deles foi, tipo, legalzinho. Todos eu gostei muito, sabe? Do tipo de já é um autor favorito da vida. Então eu quero ler mais. E esse aqui é tipo, né? Não conheço ninguém que falou que livro ruim. Tô doida pra ler e saber mais, até porque em Tress tem muitas referências e easter eggs que mesmo não tendo lido esse livro, eu marquei pra voltar depois, porque eu tenho certeza que eu vou ver aqui. E é isso, gente. Essas são as 14 perguntinhas da tag, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma indicação de leitura baseado aqui no que eu falei, pode deixar nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece o joinha para ajudar aqui na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!